Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos a mais uma aula de geografia. Vamos iniciar hoje os estudos sobre o capítulo 7, os agentes externos do relevo. Nosso foco hoje de destaque são as páginas 170 a 175 do livro de Geografia. O primeiro tópico que a gente vai estudar, que é tido no livro de vocês como cenário, seria o cenário 1, com o tema intemperismo ou meteorização. Lembrando, pessoal, que o elemento fundamental, o personagem principal do nosso estudo de hoje são as rochas, o que popularmente a gente chama de pedra, certo? Então, boa parte do que for mencionado aqui vai ser relacionado às rochas, já que o intemperismo, ele é um acontecimento, ele é um fenômeno que vai acontecer com as rochas, certo? Então, vamos ao conceito. O que exatamente seria o intemperismo ou a meteorização, certo? Lembrando que meteorização e intemperismo são a mesma coisa, certo, pessoal? Então, eu vou sempre mencionar intemperismo, que é o termo mais conhecido e mais relacionado, ok? Então, o que exatamente seria o intemperismo? Ele é um processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Vamos só entender uma coisa, pessoal. A rocha, enquanto um elemento, certo? É da rocha que vão se originar os tipos de solo. A rocha, popularmente chamamos de pedra. O solo, popularmente chamamos de terra, certo? Então, o solo, ele só acontece porque a rocha existe. Então, quando a rocha vai tendo o seu movimento, o seu processo de intemperismo, aí sim nós temos os solos. Então, quando a gente fala de intemperismo, é um processo que vai acontecer com as rochas, mas que possivelmente vai acontecer com os solos também. Então, é um processo que transforma, ou seja, o intemperismo não cria uma rocha, mas transforma uma rocha já existente. Transformação e desgaste, porque essa transformação que vai acontecer com as rochas é através do seu desgaste, da sua quebra, da sua ruptura, uma mudança de cor, certo? E nós podemos dizer que são processos que podem acontecer de forma química, física e biológica, tudo isso relacionado ao intemperismo. Sua dinâmica acontece através da ação dos chamados agentes exógenos ou externos de transformação de relevo. Então, percebam, no capítulo anterior, nós estávamos estudando os agentes internos, certo? Ou seja, aqueles agentes que se localizavam principalmente abaixo da crosta terrestre. Agora nós vamos observar os agentes exógenos, os agentes externos, que estão acima, que estão nessa parte da superfície onde nós, seres vivos, estamos habitando, ok? Que agentes principais seriam esses? A água, o vento, a temperatura, E nós, enquanto seres vivos racionais, como os seres humanos, e seres vivos que nós vamos ver no decorrer desse conteúdo, certo? Então, o processo de desagregação das rochas provocado pelo intemperismo provoca o surgimento de pequenas partículas de rochas, chamadas de sedimentos. Então, o que seria essa desagregação? Nada mais, nada menos do que uma quebra, pessoal. É só isso. O desagregar de uma rocha é ela enquanto um elemento único, certo? E quando ela vai degradar, ela vai estar quebrando. Ela vai se transformar em outras partículas. Então,
Quando a gente fala do intemperismo, a gente tem que observar que é um processo que vai acontecer com a rocha em milhares e milhares e milhares de anos, certo? Então, a partir desse processo de desagregação, de quebra dessa rocha, a gente diz que vão surgindo pequenas partículas, ou seja, pequenos pedacinhos dessa rocha, porque ela está se quebrando. E esses pequenos pedaços, essas pequenas partículas, nós chamamos de sedimentos, sedimentos de rochas, certo? São exemplos de sedimentos as areias da praia, por exemplo, a poeira, entre outros elementos. Vejam aí essa figura que representa areia, certo? Quem já teve contato, não só quem chegou aí à praia, mas a gente consegue ter o contato com areia em diversas partes. Aqui em Juazeiro, por exemplo, é um tipo de solo comum, usado nas construções. Então, quem já pôde ter esse contato com areia, percebam que se você puder tocar e você passar a mão, vamos dizer assim, você esfregar, coloca na sua mão e passa uma mãozinha na outra. A gente consegue perceber pequenos grãos, pequenas partículas. E elas só vão acontecer, elas são o resultado do intemperismo, certo? Em um processo anterior, onde houve a quebra de uma rocha. Então, a areia, os fragmentos, esses pedacinhos que se transformam e a gente chama de um tipo de solo, só aconteceu porque houve a quebra de rochas, certo? Então, nós podemos dizer que existem 3 tipos de intemperismo, que seria o físico, o químico e o biológico. Tranquilo? Então, vamos iniciar vendo algumas características sobre o intemperismo físico. Ele consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pela fragmentação, que seria a quebra dessa rocha, certo? Ou fissuras. O que são as fissuras? As fissuras, podemos dizer que seriam aqueles pequenos rachões, pequenas quebras, certo? Nas rochas. Os principais agentes, o que são esses agentes, pessoal? São os elementos que vão fazer, né? Que estando em contato com as rochas, vão fazer com que elas sofram intemperismo. Nesse caso, intemperismo físico. Então, os principais agentes que levam uma rocha a sofrer o intemperismo do tipo físico são quem? A água, principalmente, né? Como que a água pode fazer isso? Devido aos seus processos de evaporar, de congelar, ou até mesmo um contato simples da água juntamente com as rochas, né? As variações de umidade. O que seria essa umidade? Quando um ar tem mais fragmento de água, a gente diz que a umidade desse ar está mais alta. Quando esse ar está mais seco, quando ele perde essas partículas de água, e isso está relacionado com a presença de chuvas ou a presença da água já na superfície mesmo, né, com relação à evaporação de água dos rios, dos mares, a temperatura, se está mais quente, se está mais frio, entre outros elementos. Então, todos esses agentes, eles são responsáveis pelo processo de intemperismo físico nas rochas, certo? Então, eles são encontrados geralmente em ambientes secos, né, com variações de temperatura que ficam oscilando entre quente e frio e pouca presença de água. Então, como é que acontece? Vamos ver só um exemplo bem simples. Durante o dia, vamos pensar aqui a região Nordeste, certo? Algumas partes da região Nordeste, certo? Durante o dia, com a alta temperatura, a rocha e seus minerais sofrem um processo chamado de dilatação. Então, pensem o seguinte, um dia quente, certo? Com temperaturas altíssimas, as rochas elas vão sofrer um processo de dilatação, isso durante o dia. O que é a dilatação de uma rocha? É como se ela fosse se expandir, ela estivesse alargando, aumentando o seu volume, aumentando o seu tamanho, certo? Isso porque a temperatura está alta, está extremamente quente. Durante a noite, em algumas partes do planeta, dependendo do ambiente que você observe,
essa temperatura ela vai cair, ela vai esfriar, certo? Nesse momento, a rocha vai sofrer um outro processo, que a gente chama de contração. Então, ao invés dela aumentar de volume, como aconteceu com a dilatação, ela se contrai, certo? É como se ela juntasse essa temperatura. E nesse processo, o que acontece? A rocha quebra, porque ela sofre um processo bem simples. Ela aumenta e diminui, com o aumento da temperatura e com a queda da temperatura. E isso vai fazer com que ela quebre, com que ela sofra essa ruptura. E a esse tipo de elemento, a esse tipo de fenômeno na rocha, a gente chama de intemperismo físico. Percebam que ele está extremamente ligado com mudanças de temperatura, né? E a gente pode observar em ambientes frios. A água entra em fendas nas rochas, congela, o volume aumenta e a rocha quebra. Aqui a gente já está observando em um ambiente frio a participação da água. Percebam nessa figura a seguir, pessoal. Olhem só. Nesse primeiro exemplo, vamos dizer que a rocha durante anos já sofreu pequenas rupturas, né? Pequenos rachões. Ela não quebrou completamente. E aí vamos supor que um determinado período, em uma mudança de temperatura, quando já estava um pouco mais frio, ocorreu uma chuva, certo? A água dessa chuva, ela vai se acumular nessas pequenas fissuras da rocha. Isso em um determinado momento. Temos uma outra mudança de temperatura nesse ambiente em particular. Essa água congela. Quando uma água congela, a gente diz que ela se expande, aumenta o volume, certo? Então, o que é que ela vai fazer? Vai fazer com que essa rocha quebre, possivelmente, certo? Esses rachões, essas rupturas, elas vão aumentar. Por quê? Porque quando a água congelou, levou a esse acontecimento. E aí, nós podemos ter, como esse exemplo que tem aqui abaixo, nessa primeira figurinha branca, o resultado, né, desse movimento da água. Então, podemos dizer que esse exemplo aqui é um exemplo que se encaixa como intemperismo físico. Vejam também esse exemplo, né, esse segundo exemplo que temos aqui do lado. Nesse caso, nós não tivemos interferência da água propriamente dita. O que aconteceu nesse segundo exemplo? Que a gente já vê que é uma foto de um ambiente real. Nesse segundo exemplo aqui, pessoal, o que realmente aconteceu desse intemperismo físico foi só a mudança de temperatura durante o dia extremamente quente e à noite, quando a temperatura cai, leva à ruptura, leva à quebra dessas rochas, certo? O intemperismo químico, né? Conjunto de reações químicas que alteram os minerais que compõem as rochas. Transformações químicas oriundas, que são os resultados, certo? Das diferenças de pressão e temperatura das rochas. O ambiente que as rochas se formam costuma ser diferente da superfície terrestre. Dessa forma, quando essas transformações rochosas afloram, ou seja, quando elas aparecem para a gente na superfície, encontram condições e elementos como a água e oxigênio, que tornam seus minerais quimicamente instáveis. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai perceber o seguinte: a formação dessa rocha aconteceu abaixo da superfície, abaixo de onde nós estamos pisando, estamos construindo, onde nós vivemos, certo? Com o passar dos anos, agentes, como por exemplo o vento, ele vai passando continuamente e ele vai fazendo com que algumas camadas elas sofram alterações. Então, essas rochas que estavam lá embaixo, com o tempo, elas começam a aflorar, elas começam a aparecer na superfície. Então, percebam, abaixo da superfície, elas têm um comportamento. Quando elas estão acima da superfície, que entra em contato com o vento, com a água, com o próprio oxigênio, que é próprio para a nossa respiração enquanto ser humano,
Todos esses elementos juntos, entrando em contato com essa rocha que está aparecendo na superfície terrestre, vai fazer com que ela sofra modificações. E a essas modificações, a gente denomina, a gente classifica como transformações químicas, ou seja, é a ação do intemperismo químico acontecendo aí. Vejamos aí esses exemplos, pessoal, olhem só. Vejam, nas duas figuras, é nítido, né? A gente consegue perceber que essas rochas, elas sofreram alterações. Elas estão desgastadas. A esses dois exemplos, nós dizemos que com maior força, com maior elemento, qual é o tipo de intemperismo que aconteceu aí? O intemperismo químico, certo? O intemperismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, certo? Nesse caso, pessoal, os elementos que vêm a transformar as rochas não são o vento, ou a água, ou a temperatura. Eles influenciam também. Mas no intemperismo biológico, o maior modificador são os seres vivos, certo? Esses seres vivos, como a bactéria ou até mesmo animais, a gente está falando de pequenos animais, pequenos seres vivos, certo? Nesse caso, pessoal, não são os seres humanos não que vão ter essa ação, ou um animal de grande porte, como por exemplo um cavalo. Não são desses animais que a gente está falando, a gente está falando de pequenos seres vivos, tá bom? E seres vivos esses que também vão entrar as raízes das árvores, por exemplo, certo? Então, vamos só centralizar aqui na leitura. Incluem-se nesse processo as raízes das árvores, as ações de bactérias, a decomposição de organismos ou excrementos, entre outros. Vejamos aqui esses dois exemplos, pessoal, só para a gente compreender. Olhem só. Nos dois exemplos, nós temos exemplos de rochas, tranquilo? E a gente consegue perceber nos dois exemplos que essas rochas estão sofrendo modificação, certo? Elas estão sofrendo um movimento de quebra, elas estão passando pelo intemperismo. Nos dois momentos, existem agentes externos que estão modificando essas rochas. Vejam aí. Aqui a gente tem a ação dos fungos. Aquele que a gente chama popularmente de lodo, né? Aquela camadazinha verde que a gente pode ver principalmente em ambientes úmidos, né? Próximo de rios, próximo de lagos. Então, a esse movimento que a gente chama popularmente de lodo, quais são os agentes que estão ali interferindo? São os fungos enquanto seres vivos. Esses fungos, quando entram em contato com as rochas, né? Isso observando em milhares e milhares de anos, eles fazem com que essa rocha sofra modificação. Eles vão quebrando, sim, elementos dessa rocha. E aqui vai acontecendo um intemperismo biológico, porque são agentes vivos que estão modificando. Percebam que essa figura é um ambiente de floresta, porque um ambiente de floresta, a gente diz que é um ambiente úmido, porque nós temos uma grande presença de água. Então, quando a gente tem essa junção, né, essa colagem dos fungos com as rochas, e vejam aí que a gente até percebe uma coloração mais esverdeada, são seres vivos entrando em contato com a rocha e assim levando ao intemperismo biológico. Nesse outro exemplo, a gente vê aqui, pessoal, uma árvore, né, suas raízes fincadas no interior dessa rocha. Então, o que aconteceu aqui? A rocha estava posicionada, uma planta na sua força, na sua luta, ela conseguiu crescer e se desenvolver dentro dessa rocha. Conforme ela foi crescendo, conforme ela foi se desenvolvendo, o seu caule foi alargando e fez com que essa rocha quebrasse.
E isso nós classificamos como intemperismo biológico, porque nós temos a presença de um ser vivo, já que nós sabemos que as plantas são seres vivos, certo? Isso pode acontecer também, pessoal, com as raízes das plantas, que é muito comum acontecer. Elas podem se desenvolver em uma rocha e vão fazer com que essa rocha quebre. Por quê? Porque no desenvolvimento, quando uma planta está crescendo, ela busca espaço para o seu desenvolvimento. Então, ela vai quebrar essa rocha. Vejam aqui esse segundo exemplo, pessoal. A gente pode observar que é um perfil de solo. É como se a gente tivesse cavado um pequeno buraco e tivesse ali olhando as camadinhas de solo até chegar à superfície, vendo a vegetação colocada nesse solo, por exemplo. Dessa mesma forma, esses agentes que estão se modificando aqui, eles podem estar agindo nas rochas. E aqui nós classificamos também, né, como intemperismo biológico. Percebam aí, as raízes das plantas, elas podem quebrar uma rocha, elas podem modificar. Outro agente biológico, outro agente enquanto ser vivo que pode modificar. As minhocas, que ficam aí se movimentando dentro dos solos, que ficam aí se movimentando próximo das rochas. A gente tem as formigas, como outros agentes enquanto seres vivos que podem levar ao acontecimento do intemperismo biológico. Então, se atentem ao termo. Quando a gente fala de intemperismo biológico, a gente está levando seres vivos a fazerem com que isso aconteça.